bem com vocês? Bom, espero que sim. Bom, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. A gente tem muita coisa pra falar pra vocês, viu? Olha só, pra quem for fazer o Enem de 2023, fiquem atentos, tá, gente? Período de solicitação de isenção, viu? Pra vocês não esquecerem, principalmente se vocês tiverem direito aí a solicitarem um período de a isenção da taxa de inscrição. Então não se esqueçam, fiquem atentos aos prazos, tá bom? Pode ser direito aí de vocês, viu? E as inscrições, né, só pra dar uma frisada aqui, do Enem de 2023, fiquem atentos, vão acontecer aí, ó, dia 5 a 16 de junho, tá bom, gente? Então, não se esqueçam aí, tá? Para ajudar vocês aí, belezinha? Olha só, gente, queria falar um negócio muito importante pra vocês, né? Vamos voltar com tudo aí no canal pra ajudar vocês também. Eu sei que o tempo tá corrido, mas a gente vai fazer o possível pra ajudar vocês aqui também, tá bom? Uma coisa importante que eu queria falar pra vocês, deixa eu voltar aqui. Hoje a gente vai ter um assunto bem legal, bem interessante, uma aula interessante, um pouco de sociologia, de humanas, né, pra ajudar muito aí nas redações também, pra vocês conceitos, tá, gente? Conceitos aí de sociologia interessantes, né, da sociedade, pra ajudar vocês também na questão de humanas, tanto na redação, a gente vai falar aqui de alguns autores, né, desculpa, filósofos, sociólogos, né, para ajudar vocês aqui, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho de um conceito muito interessante, mas aqui só para ajudar vocês aí, resumindo, não se esqueçam dessas datas, viu, gente? Fiquem atentos ao período, tá? Deixa eu voltar aqui, gente, só um minutinho. Aqui, ó, dia 28, tá? Vai terminar aqui dia 28 de abril, pra vocês não esquecerem. Quem tem direito aí, tá, gente? O pedido de solicitação de isenção, não se esqueçam. Gente, a aula é de que hoje? Gente, de conceitos muito interessantes, muito importantes da filosofia, tá? Também da sociologia. Por quê, gente? Isso vai ajudar muito vocês a nível de conhecimento da sociologia, tanto da filosofia, das ciências humanas, em questão de redação também. Então, esses conceitos são importantes para a vida. Então, com certeza vai ajudar aí vocês fazerem uma excelente redação, né? Terem conceitos aí, né? Definições aí, de coisas muito importantes. Então, olha só, o que significa? Vocês sabem, né? Vamos chutar aqui, ó. Vocês sabem o significado aí da palavra doxa? O que significa doxa, gente? Olha só, no termo da filosofia, olha que interessante, a nível de conhecimento, a palavra doxa vai ser exatamente um sistema, né, ou conjunto de juízos que uma sociedade vai elaborar em um determinado momento histórico, supondo aí tratar-se de uma verdade óbvia ou evidência natural, mas que para a filosofia não passa de uma crença ingênua a ser superada para a obtenção de verdadeiro conhecimento. Então, isso seria a definição de doxa. Como assim? Olha só, né? Vamos lá, ó, créditos totais aí ao site Revistas da USP, né? Então, o conceito, ó, a noção de doxa, tá? Porque essas palavras difíceis? Gente, é só a nível de conhecimento para vocês, né? Galera que gosta de fazer redação, né? Colocar palavras, né, difíceis, enfim. É interessante vocês saberem conceitos de algumas palavras, vai ajudar muito vocês. Então, essa é uma aula aí chave para ajudar vocês aí em relação a nível de conhecimento, para ajudar mais, né? Olha só. Então, a noção de doxa vai ser geralmente entendida né, desculpa, por pensadores gregos, como Platão, né, como contrária ao conhecimento epistêmico verdadeiro, devido a fatos de expressar ou particularidades ligadas às percepções que podem ser errôneas ou passionalidade dos sujeitos. Como assim? O que seria doxa? E tem uma coisa interessante que para ajudar vocês, a diferença de doxa, né? Olha só que legal. De doxa e episteme. O que significa doxa? Tá, vamos lá, a gente tá falando de doxa. O que significaria? Gente, nada mais é do que fatos, aqui no caso, que a gente pode alegar, opinião, né? Pode ser uma opinião das pessoas, as opiniões, um senso comum. Que mais? Religião, tá? Em que encaixa aqui, ó? Uma tradição, uma observação, né? Uma repetição, né? Ou seja, de costumes, né? De tradições, né? A pessoa tem uma tradição de fazer, vamos supor que, deixa eu ver aqui, uma roupa, né? Um costume, né? Uma comida.
uma tradição, não é algo científico, e sim um costume, né? A gente pode dar vários exemplos, como o da Covid. Ah, toma isso, toma, né? Ah, quando tá gripado, é bom tomar algum chá. Então, assim, seria algo, não é aqui no caso, uma tradição a se fazer, tá? Diferente da aqui no caso, olha só que interessante. Então, vamos lá, gente, a nível de conhecimento, por que eu tô falando essas palavrinhas difíceis pra vocês? Pra ajudar vocês a esses conceitos bem interessantes, né? Gente, por que eu tô falando da episteme também? Porque a doxa, ela é meio que o contrário da episteme, então, assim, seria interessante, não tem como falar de doxa sem falar de episteme, episteme sem falar de doxa, porque é exatamente o contrário, né? Enquanto a doxa, que a gente acabou de ver aqui, olha que interessante, que seria aí esses conceitos de quê? Né, de tradição, de um costume, de uma religião, ou seja, de algo do senso comum. Olha só que interessante esse conceito. A palavra episteme, né, que ela vai vir da filosofia, né, a gente está tratando de ciências humanas, olha que legal, né, no Enem. Então, o que que acontece? A palavra episteme, ela vai ser o contrário da doxa, ela já é o termo científico. Olha que interessante a definição da palavra episteme, né? No conceito de sociologia, né? De filosofia também, olha só. Vai ser aí na filosofia grega, olha só, no platonismo, né? O conhecimento verdadeiro de natureza científica, em oposição à opinião infundada. Então, a opinião infundada seria a doxa. Olha só, um costume, né? É diferente, tá deixando de ser verdadeiro, aqui no caso, um costume? Não é um costume, uma tradição, mas não é algo cientificamente comprovado. Aqui no caso, a episteme já é algo cientificamente comprovado. Vamos colocar aqui a questão da Covid, né? Uma tradição, aqui no caso, né? Tradição, desculpa. É algo assim, ah, toma um chá, toma isso, tá. E a vacina, que já seria questão científica. Então, perceberam a diferença? Como que uma é meio que contraditória. Não é contraditória, né? Mas seria ambas diferentes. Enquanto uma é um costume, algo que não é científico, a outra, a episteme aqui no caso, vai ser algo científico. Então, olha que interessante. Esse que é o conceito dessas duas. Eu achei interessante trazer esses conceitos dessas palavras para vocês entenderem, enriquecer mais os conhecimentos de vocês. Olha só, no pensamento de Foucault, olha só, em 1926 a 1984, esse paradigma geral, segundo o qual se estruturam em uma determinada época os múltiplos saberes científicos. Então, enquanto, como eu disse para vocês, a episteme, ela tá ligada à questão científica, à prova daquilo, né? Ah, como faz uma vacina cientificamente, a pesquisa dessa vacina. Então, ou seja, é algo cientificamente comprovado, né? Enquanto a doxa seria um costume. Então, não confundam as duas palavrinhas, tá? Doxa e episteme, né? Olha só. Por esta razão, compartilham a despeito de suas especialidades diferentes objetos determinados. Então, olha só, o surgimento de uma nova episteme estabelece uma drástica ruptura epistemológica que abole a totalidade dos métodos pressupostos cognitivos anteriores. Então, isso acontece muito na ciência, tá, gente? Enquanto há uma descoberta, vem outro cientista e descobre algo novo, né, em relação a essa descoberta. Então, assim, vai evoluindo, entendeu? Então, esse é um ponto muito importante que eu achei interessante trazer para vocês sobre o significado dessas palavrinhas. Então, exatamente, o conceito vai ser esse, a ciência, ó. Episteme tem origem grega, tá? Importante seria para vocês saberem que é de origem grega, né? E quer dizer conhecimento. Olha que interessante. Então, o que seria uma episteme, gente? Se alguém aí na rua te perguntar, ou você falar com alguém na rua, olha, estou elaborando uma episteme, né? O que seria isso? Um conhecimento, uma ciência, né? Já é a questão da ciência, né? Dos estudos, o conhecimento, diferente da doxa. Tá certo? Olha só, o conhecimento no decorrer da história, surgiram diferentes formas de explicação, de conhecimento. Então, olha que interessante, enquanto um é costume, o outro é conhecimento. Então, achei interessante trazer esses conceitos para vocês, muito interessantes, tá? A nível de conhecimento, tá bom? Ok, gente, mas uma coisa muito interessante também, não tem como a gente falar de doxa e episteme, né? É tradição, ciência, sem antes a gente falar uma coisa interessante da sociologia, né? Que seria aí a diferença entre cultura e natureza. Vocês saberiam distinguir aí qual que é a diferença entre cultura e natureza? Vocês saberiam aí distinguir se alguém perguntasse para vocês, né?
qual que é a relação, né, entre cultura e natureza e qual que seria aí a diferença entre as duas? Olha só, a separação delas, então vamos lá, para o ponto básico, a distinção, olha que interessante. Créditos aí ao site de desenvolvimento generativo. O que acontece? A relação entre a cultura e a natureza. O que a gente pode destacar como natureza, né? A natureza, ela vai ser, ela pode ser dominada pela cultura e vai ser responsável, desculpa, a separação entre elas, né? A separação entre natureza e cultura é a partir do entendimento que a natureza, o quê? Enquanto a natureza, ela deve ser dominada pela cultura, que vai ser responsável aí, pelo atual desequilíbrio da ecologia planetária promovida pelos seres humanos. Olha só, deixa eu simplificar aqui para vocês. Olha só, natureza. O que é o conceito de natureza? Ela vai ser aí como tudo aquilo, olha que interessante, como tudo aquilo que está aí, que já existe por si só. Então, quando fala natureza é algo, aqui no caso, né, ela vai ser algo instintivo, o mundo externo, tá? Uma causa, um efeito, um mundo de ser, tá? E também, olha só, ela já está aí, já existe por si só, né? Que, portanto, não vai depender do ser humano, ela já está aí. Agora, a cultura já é diferente, tá? A cultura, então, olha só a diferença. A natureza já está aí, o mundo vai deixar de ser mundo se as pessoas não existirem no mundo? Ele ainda continua mundo, né? A natureza ainda continua mundo. A água ainda vai existir, né? Então, assim, é diferente de cultura, tá? O que seria cultura? Ela já vai se entender aí por tudo aquilo que é fruto do ser humano. Opa, então quando eu digo cultura, olha só que interessante esses conceitos da sociologia, né? Quando eu digo cultura, eu estou dizendo sobre a relação humana, tá? A cultura, ela vai ser tudo aquilo que é humano, que vai ser mutável, que vai ter um efeito, né? Determinados povos possuem determinadas culturas. Os povos, os seres humanos têm as suas próprias culturas. Então, perceberam a diferença? Natureza e cultura. Opa, ambas também têm diferença, né? Então, seriam conceitos interessantes para ajudar vocês, né? Em relação a isso, achei muito interessante trazer vídeos diferentes de conhecimentos, né? Para ajudar vocês mais ainda, não só em redação, em questões, mas também a nível de conhecimento para vocês, né? Aprofundarem aí em assuntos tão interessantes. Então, olha só, a cultura, ela vai se entender aí por tudo aquilo que é fruto do ser humano, né? E, gente, cai muitas questões de sociologia, assim, no Enem, tá? Por isso que é interessante não só treinar as questões também, isso é muito importante, e também o conceito, né, da sociologia em si, ó. Então, tá, a cultura, ela é exclusiva aí do ser humano, portanto, só existe porque nós existimos. Então, olha que interessante o conceito dela, né? Créditos aí ao site de Professor Opina, né? A cultura é diferente, né, da natureza e tudo, ela precisa do ser humano. Então, ela só vai existir se existir seres humanos. Perceberam a diferença? Para se haver cultura, é necessário haver seres humanos, né? Nós. Então, nós somos responsáveis pela cultura. Entenderam a diferença? Interessante, né? Mais conceitos interessantes aí para vocês. Beleza, gente. Então, vou aprofundar aqui num assunto bem legal também, já que a gente tá falando de cultura, né, de natureza, enfim, dos filósofos, sociologia. Vamos para um assunto bem interessante sobre Aristóteles, né, sobre formas de conhecimento. Olha que interessante. O que seriam as formas de conhecimento, já que a gente tá falando sobre cultura, né, sobre natureza? Seriam assim, olha só, ele é dividido em as formas de conhecimento segundo Aristóteles, tá, gente? Aristóteles vão ser 3 tipos de conhecimento. Então, créditos aqui, né, mais uma vez, né, créditos a essas informações ao site Psicologia MSN, tá? Olha só que interessante. Os 3 tipos de conhecimento. Então, quais seriam os 3 tipos de conhecimento do Sócrates? Segundo, desculpa, Aristóteles, tá, gente? Tô confundindo aqui, não pode confundir os filósofos sociólogos, não. Aristóteles. O que seriam? Segundo Aristóteles, ele vai ser responsável pelo quê? Que interessante. O que isso tem a ver com o Enem? Gente, tudo. Sociologia tem a ver, né, com tudo para a vida e algo muito interessante para vocês saberem,
né? Inclusive até mesmo em redação, tá? Se vocês quiserem citar esses filósofos, e gente, tem muita gente que faz redação, cita os filósofos, né? Esses contextos históricos, né? Esses conceitos que são bem interessantes. Então, olha só. O famoso Aristóteles, ele foi responsável pela sistematização do conhecimento. Olha que interessante. Gente, nada mais importante do que conhecimento, né? O que a gente está adquirindo nos vídeos, no canal, vocês adquirem nos estudos. Então, olha só. Para ele, quais seriam os mais importantes, né? Segundo Aristóteles, ó, ele vai ser o responsável pela sistematização do conhecimento e pela divisão dos campos do saber. Então, quais seriam esses 3 aí tipos de conhecimento segundo ele, né? Na sociedade, aqui na filosofia, na sociologia. Vão ser esses campos. Quais campos que eles estarão divididos, né? Estarão divididos aqui. As ciências, né? Poéticas, né? Que no caso, poéticas, aqui tá escrito, as ciências poéticas, as ciências práticas e as teoréticas, né? Poéticas aqui seria poéticas e as teoréticas. Então seriam aí esses 3 tipos, ou seja, gente, aqui no caso, o poético, né? O prático e o teórico. Existe aqui no caso teoria sem prática? Pode existir, né? Mas práticas sem teoria, então assim, é algo que depende um do outro, né? Os campos do conhecimento. Então, beleza, você faz um curso, mas e os estágios, né? Algum dia você vai ter que colocar para a vida aquilo na prática. Então, é algo essencial para o conhecimento, né? Então, vamos entender um pouquinho desses conceitos interessantes também na sociologia, na filosofia, né? Em relação a esses assuntos aqui para vocês. Olha só, vamos aprofundar um tiquinho, porque esse assunto é muito interessante também a nível de conhecimento, tá? Gente, olha que bacana, que interessantíssimo, ó. Site, créditos a risar o site psicologiamsn.com, né? Olha só que interessante, segundo Aristóteles, grande filósofo aí da história, né? Inclusive citado nas redações, né? Olha só, como que seria a sistematização dele? Vamos só destrinchar isso daqui para vocês, né? As definições, definir para vocês mais abrangente aqui, né? O significado dessas três formas de conhecimento, gente. Olha só que interessante. Eu não vou só ler aqui, vou explicar para vocês que isso é para a vida, né? Aqui através de exemplos, né? A gente usa isso para a vida, né? Esses tipos de conhecimento, né? Olha só. Ele dividiu esses campos de saber, né? As ciências que vão ser divididas em 3 grupos. Então, seria as ciências, aqui no caso, poéticas, né? Ciências práticas e ciências teoréticas. O que seria isso, gente? Olha só. Que são as principais formas de distinguir os campos do saber. Conhecimento, né? Saber, conhecimento é o que a gente está fazendo. Então, quais seriam aí as definições de Aristóteles segundo ao conhecimento, né? Devido ao conhecimento. Você já vai saber, você já vai ter uma base grande do que seria, né? Então, como seriam esses campos, a finalidade deles, dessas ciências, né? Como ele dividiu isso? Para ficar mais fácil pra gente saber, né? Essas 3, né? Aqui no caso, as teoréticas, as poéticas e as práticas. Simples, olha só. Vamos à definição das ciências poéticas aqui, né? Ó. O que elas seriam? Olha só que interessante. Elas vão ser denominadas assim, o fato de que, aqui no caso, né? Poiesis, né? Que vai ter a origem grega. Que significa o quê? Criar. Olha só que interessante. O ser humano, isso é do próprio ser humano, né? Ele tem um espírito de criar, né? Né? Fulano de tal criou um poema, uma música, né? Então, ou seja, é do espírito do ser humano criar, né? Está no ser humano criar algo, né? Algo novo, olha que interessante. Seja um desenho, seja uma comida, né? Por que não uma comida? Um penteado. Então, assim, olha só que interessante. São campos do conhecimento, essas 3 formas de conhecimento que a gente usa no dia a dia. Então, por isso que é importante e interessante vocês saberem, porque é algo da vida, prático, que todo mundo usa, né? Que todo mundo faz. E as definições que Aristóteles deu aí para a sociedade, para a sociologia, para todos nós, né? Que vai ser aí, a origem do grego significa criar, fabricar, fazer, né?
tem aqui sobre seu domínio artes técnicas, fabricação de um produto, de uma obra, né? Por que não um poema? Olha só, a finalidade das mesmas é fabricar. Então, o que seria essas ciências poéticas, segundo Aristóteles? É exatamente o quê? Fabricar, né? Vai ser, ó, a finalidade é fabricar, nada mais é do que fabricar algo que tenha como resultado um objeto que seja diferente do agente. A ação do agente é diferente do agente. Essas ciências lidam com contingência, né? Com devir, com mutável, enquadram-se aqui na arquitetura, medicina, economia, arte da guerra, pintura, então, ou seja, escultura também, né, quadros, né? Olha só que interessante, a gente tem vários quadros aí, né, Pablo Picasso, vários artistas, obras, né? Então tá tudo ligado a esse campo do conhecimento que Aristóteles definiu, que tá no nosso dia a dia, né, gente? A arte de criar, o ser humano tem consigo, né, essa arte aí de criar algo, né? Não existe nenhum ser humano que não criou, não inventou algo. Até uma criança, né, um recém-nascido, né, desculpa, uma criança, né, você pede ela para desenhar, né, a criança gosta muito de desenhar e de pintar, ou seja, isso tá no ser humano, o ser humano já nasce com isso, né, de criar algo, então isso é bem interessante, né. Outro campo interessante que é, né, das ciências práticas. O que seriam as ciências práticas que ele vai definir aí? Muita gente conhece, né, vão ser o quê? Estão aí a política e a ética sendo, né, a segunda englobada pela primeira. Saberes criam atividades práticas, ou seja, você faz um curso, você tem seus estágios, né? Você tem aí uma atividade prática, né? Você está exercendo aquilo, adquirindo na prática mesmo aquele conhecimento, né? Da teoria à prática, da prática à teoria. Então, assim, é algo que você já exercita aquilo, né? Olha que interessante, vai ser nada mais do que prática, a própria prática, né? Ou seja, as mesmas são a finalidade dessas ciências, atividades práticas que por sua vez vão se ligar aí à conduta do homem, a fim de que essa conduta leva, né, dizem aí do devir. A política é a ciência prática suprema de todas as outras que lhe são subordinadas e auxiliares, inclusive a ética. Então olha que interessante, a ética é uma prática, a política é uma prática, né? Você está exercitando aquilo. Como assim? Você está sendo ético com alguém, você está pondo em prática a ética. Então, está muito ligado a esse conhecimento da prática. Olha só, que interessante. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e mais verdadeira que se possa chamar arte mestra. Então, você está fazendo uma obra, você está colocando em prática aquilo, né? Bem interessante. Então, como assim as leis, por exemplo? Você tem determinada lei, né? Aqui no caso, você está colocando ela em prática, você está exercendo ela. E perceberam? Então, é bem interessante esse campo também do conhecimento, né? A prática, não tem como a gente ter uma teoria sem existir a prática dela, né? Senão ela seria somente uma teoria e não seria uma prática. Então, é bem interessante, né? Olha que interessante também, gente, ó. Ora, a política mostra dessa natureza, né? Pois ela que determina quais ciências devem ser estudadas, né? No Estado, só a ciência política pode dizer qual deve ser o objeto de estudo, né? Que deve estudá-las. Ela pode dizer que devemos fazer ou não, né, por estabelecer as leis, tem como telos comum, cuja constituição é dada pela liberdade, o homem é agente próprio. Então, assim, o indivíduo vai possuir, né, a relação intrínseca com o Estado. É bem interessante, né, gente, essas definições, olha, nessa subordinação da ética, a política inclui aqui clara e determinante a doutrina platônica, que amplamente ilustramos, a qual, como sabemos, dava forma paradigmática, a concepção tipicamente helênica, que entendia o homem unicamente como cidadão e punha a cidade completamente acima da família e do homem individual. O indivíduo existia em função da cidade e não a cidade em função do indivíduo. Então, olha que interessante, né? Esse paradigma, né? Esse pensamento aqui. A gente tem essa famosa fotinho aqui, né? Bem interessante, né? Olha só, nota-se que a ética da Estagirita, né, é teológica porque visa atingir os primeiros princípios partindo do que nós
do que nos é familiar, né? As razões éticas consistem não em partir dos primeiros princípios, mas sim em atingi-los. Ou seja, a prática, né? Atingir aquilo, né? Então, olha só, ela parte não do que é inteligível em si próprio, mas do que nos é familiar. Isso é, os fatos puros e procede respectivamente destes até as razões que lhes são subjacentes. Para obter conhecimento necessário dos fatos, é necessária uma boa educação. Então, olha que interessante, né? A questão da prática, né? Depois eu vou falar para vocês um pouquinho da teorética, porque, gente, eu acho isso muito interessante vocês saberem esses conceitos, né, na sociologia, nas ciências humanas, né, não só a nível de Enem, de conhecimento, mas para a vida, né, olha só, uma boa educação, a ética, gente, a ética é algo usado, assim, para a vida, né, a gente sabe o que seria a ética, né, olha só, a ética ela vai usufruir da dialética até um certo ponto para atingir, então, os princípios, né, tem como fim o bem do homem. Então, a ética está ligada ao bem do homem, né? As ações éticas, né? Você fazer o bem, né? Fazer o que é certo, o que é ético. Então, assim, ela serve para a vida, né? Olha só. As virtudes, ó. Que seria composta pela felicidade, pelas virtudes morais, pois o homem virtuoso é feliz. De acordo com Aristóteles, tá? Toda a ação do homem visa o bem e os homens que se encontram na atividade política visam a honra. Então, a gente vai ver muito disso na defesa de Aristóteles, né? Ele vai, embora não possa ser o fim último, pois o último é a felicidade e a felicidade é algo exterior, né? O bem supremo que tende a toda a ação. Não pode ser como bem transcendente platônico, deve ser bem realizável pelo homem. Deve ser bem imanente. Esse bem é polívoco, diferencia-se de várias categorias e nas diversas realidades estão em contato com essas variedades categóricas. Variadas categorias. A ligação dos mesmos se dá por analogia. Então, ele defende sobre felicidade, sobre a ética, sobre a prática. Então, é todo esse conceito, tá? A prática que seria. Aqui no caso, as formas de conhecimento, né? Então, olha só, para vocês não se perderem, a gente tem as formas de conhecimento, as 3 formas de conhecimento, né? Que seria, olha só que interessante, exatamente as questões poéticas, né? Desculpa. Aqui no caso, as práticas, né? E vamos falar um pouquinho da terceira também, que seria, olha só que interessante, as ciências teoréticas. Então, o que seria também as ciências teoréticas segundo Aristóteles, né? Onde que elas se encaixam aqui? Vão ser aí superiores às ciências práticas e às ciências políticas, embora essas não estejam em detrimento daquelas. As ciências teoréticas vão estudar o quê? Olha só, as coisas que não foram fabricadas pelo homem. Então olha a diferença. Enquanto as poéticas aqui no caso, né, poéticas, elas são fabricadas pelo homem, né? A gente vê aqui ó, a arte de criar, né? As poéticas, que seria criar, fabricar, né? Aqui no caso as práticas também estão ligadas aí ao homem. As teoréticas, a gente não vai ter isso, né? Olha só, as teoréticas são as que são superiores às ciências práticas e ciências políticas, e embora essas não estejam em detrimento daquelas, as teoréticas estudam as coisas que não foram fabricadas. Então, olha só que interessante, que não foram fabricadas pelo homem, né? Então, olha que interessante esses conceitos. Como assim, né? Coisas que vão escapar do mundo sensível, tá, gente? Logo, só podem ser contempladas. Os objetos de contemplação são as coisas divinas e a natureza. São as coisas que existem por si mesmas. Olha só que interessante. Então, o que seria aí? Vocês podem até colocar em redação, né? O que seria aí ciências teoréticas? Vão ser as coisas que não foram fabricadas pelo homem, tá? Coisas que vão se escapar do mundo sensível. Com exemplo,
O que vão ser aí? Coisas que existem por si mesmas, né? As mesmas são submetidas aí a uma hierarquização, tá? As coisas vão ser divididas aí em superiores às naturais, o que é divino, o que é imutável, que não se submete ao mundo do devir, do fazer, são inalteráveis, não têm potência de ser. Então são coisas aqui, um exemplo, né? São objetos de contemplação. A natureza, uma árvore, tá? Um homem pode plantar uma árvore, tá, gente? Coisas aqui, tá, que já existem, né? O mar, por exemplo, o homem pode plantar um mar, né? Ele já existe, né? Ele pode cuidar do mar, mas ele já existe. Então são coisas assim que divinas, né? Superiores às naturais, que são contempladas, tá? Então olha só que interessante esse conceito também, né? Então existem esses 3 conceitos do conhecimento segundo Aristóteles, tá, gente? Então tem vários conceitos. Então assim, não, tem vários filósofos, várias definições, né? Mas aqui no caso a gente está tratando sobre formas de conhecimento, tá? Segundo Aristóteles. Então achei interessante trazer isso para vocês também. Olha só que interessante, muita coisa, né, gente? De conhecimento, né? O que é doxa, o que é episteme, diferença de cultura, natureza. Que no caso as formas de conhecimento. Então são coisas bem bacanas, bem interessantes para vocês, né? Um pouquinho sobre Aristóteles, né? Que ele é um grande, famoso filósofo, não só citado nas redações do Enem, cai muita questão aí de sociologia e filosofia no Enem sobre esse grande filósofo, né? Olha só, a alma para Aristóteles, o que seria a alma para ele, né? Olha só, desculpa, gente. É bem interessante, né? Ela vai ter 3 partes com o estagirita, né? 2 partes são irracionais, a alma vegetativa e a alma sensitiva, né? E uma, aqui no caso, ó, e uma parte é racional, a alma intelectiva. Cabe à alma atividade intelectiva, contemplativa, e a finalidade dessa atividade é assimilar-se a Deus. Contemplar o verdadeiro como Deus o contempla, ou seja, contemplar o próprio Deus, que é a suprema racionalidade. Então, assim, tem várias coisas interessantes que ele cita, né? Sobre os homens, né? Olha só, livres das necessidades biológicas, livres de ter que produzir o que será útil para o outro. Então, assim, a gente vê muitas coisas interessantes. Ó, modo de vida político também. Aristóteles gostava muito da questão política, né? O modo de vida político aí vai exigir que o homem é um animal político. Então, olha só, né? Olha só, a natureza de ser político, o termo político se origina da palavra politeia e refere-se... Vocês sabiam que o termo político, ele se origina da palavra politeia e vai se referir a todos os procedimentos feitos na polis grega? Então, assim, o conceito política está muito ligado à Grécia, né? A gente vai estudar muito isso em Aristóteles, inclusive ele tem um livro, a obra política. Então, assim, ele vai gostar muito, ele é um filósofo que ele vai gostar muito de tratar a questão política, né? Principalmente aí da Grécia Antiga, né? As questões como eram os povos, né? A gente vai ver muito esse conceito dentro desse filósofo, ó. O melhor espaço para que o homem cumpra sua função é na polis. É que nela pode se expressar o que se é, mostrar o seu caráter e suas virtudes. Então ele vai defender muito isso, tá? Ó, caráter, virtudes, a questão política do homem, né? Para quem quer entender um pouquinho sobre Aristóteles, ele tem muitas obras assim, né? Ó, a polis é o espaço de aparência, nela o homem aparece, os outros a ele, né? Ó, o homem pode se ocupar com os negócios públicos e com a polis, já que ela é sua criação. O homem político ocupa-se com os belos feitos que realizou a forma virtuosa na vida política, tá? Então, ó, o homem lida com o contingente que se realiza através das ações humanas. Ele destaca muito questão de virtude também, ó, o reconhecimento público de suas virtudes e bondade. Então, assim, a gente vai ver muito disso em Aristóteles também, tá? Olha só que interessante, né? Muitas coisas bacanas, né? Interessante pra gente saber um pouquinho de filosofia, de sociologia. Tá, beleza, gente, já que a gente tá falando de sociologia, mas o que é um fato social, né? O que ele vai ser? Ele vai ser toda a maneira de fazer, né? Que no caso, que vai ser afetada ou não, tá?
o objeto de estudo da sociologia. Então, o fato social ele vai ser um termo utilizado na sociologia para se referir aí a uma realidade externa, objetiva, que afeta a vida das pessoas em sociedade. Então, não confundam. Olha só, vejam bem, não confundam também sociologia com fato social, tá, gente? Por quê? Porque tem diferença as duas? Tem sim, tá? Não confundam, desculpa, sociologia com corrente social também, tá? A sociologia, gente, ela vai ser um objeto. O que é sociologia, né? Matéria sociologia. O que significa sociologia, né? A sociologia, ela vai ser o quê? Né? Vocês devem estudar muito disso no ensino médio, né? Ela vai ser aí um objeto, né, de indicar os fatos sociais. Fator social, né, os fatos sociais. E a corrente social, ela já vai ser algo, né, uma não institucionalização de regras, princípios. O que seria isso, né? Então não confundo o fato social, sociologia também, desculpa, né? Sociologia com corrente social, tá? Corrente social já é outra coisa. As correntes sociais aí, né, segundo Durkheim, né, a gente vai ver muito Durkheim também, que foi um filósofo sociólogo também, né, muito citado no Enem também, em redações, né, já vão ser aí manifestações transitórias, tá, gente? Típicas de aglomeração, como movimento de opinião, um pouco menos efêmeros, tá? Então, gente, não confundam, belezinha? Tem muita coisa aqui sobre Durkheim também, sobre esses filósofos, né? Sociólogos, né? Interessante. Depois, se quiserem, a gente pode fazer vídeos falando só sobre Durkheim, só sobre esses filósofos, né? Bem desses nomes importantes aí da sociologia, esses sociólogos também, né? Então tá, gente. Vocês sabem, já que a gente tá falando um pouquinho sobre Durkheim, um grande sociólogo, vocês sabem quais seriam os 3 princípios dele? Né? Quais seriam os princípios de Durkheim? O que ele defendia? Olha só, ele vai defender aí que o fato social conta com 3 elementos essenciais, que vão tornar aí factuais. Quais seriam esses elementos, segundo ele? A gente estava vendo sobre Aristóteles, né? E Durkheim. O que ele defendia, né, esse sociólogo? Olha só, a generalidade, a exartenalidade e a coercitividade. Como assim? Olha só, né? Créditos aí no site EAD FAESA. Na teoria dele, em sua teoria, o sociólogo afirma que os fatos sociais são externos ao indivíduo e existem independentemente de nossa consciência sobre eles. Então, olha só que interessante, né? Opa, saiu aqui, eu tirei para ficar no modo avião, deixa eu colocar. Pro Enem, tá, gente? Olha que interessante. Créditos aí totais ao site EAD FAESA, tá? Olha só. Gente, desculpa, nossa, que sono, minha voz. Ele vai defender aí várias coisas, né? O fato social para ele, né? As áreas, olha só que interessante. Como assim? Na teoria dele, ele vai afirmar aí que os fatos sociais são externos ao indivíduo e existem independentemente da nossa consciência sobre eles. Como assim? Para ele, eles não vão ser imutáveis, tá? Eles podem ser mudados, né? Mas para serem alterados, vão precisar aí de um grande esforço. Mas para eles, esses fatos não são imutáveis. Ou seja, eles podem ser alterados. Como assim, né? O ser humano vai começar a ter contato com esses fatos desde seu nascimento, segundo Durkheim, tá, gente? E internaliza muitos deles. Esse processo foi chamado de princípio da socialização. Com isso, Durkheim vai afirmar que os fatos sociais influenciam a maneira de pensar de um indivíduo muito mais do que o oposto. Então, ou seja, o meio que uma criança nasce, né? Isso vai tornar ela, né, como indivíduo, né? É mais ou menos isso que ele vai defender, instituição social ou anomia, né? Um outro estudo aí que ele vai fazer sobre... olha só, para a instituição social é formada por um conjunto de regras que vão visar conservar uma organização de grupo e pelo desejo de conservação, que vai ser tradicionalista, né? Então, cada costume de uma família, né, que uma pessoa está inserida. Claro, ela tendo contato com outras pessoas, ela vai mudando o seu ponto de vista,
mas isso influencia muito na sociedade, né? É a origem, né? Ó, por sua vez, uma definição de um momento em que as regras deixam de ser claras, com isso a instituição social perde seu limite, né? O resultado é uma sociedade com indivíduos afastados entre si socialmente, falando sem consciência coletiva. Então, olha só, e ele vai defender consciência coletiva, consciência individual, como que seria isso, né? Como que seria a consciência coletiva, né? Em grupos, né? De um indivíduo, como que vai ser a individual, né? A pessoal, dos gostos, das vontades, né? Aqui no caso, de cada indivíduo. Então, é bem interessante esses conceitos, né? Ó, solidariedade orgânica e mecânica. Então, a gente vai ver muita coisa. Ele tem uma obra muito importante, tá? Não sei se vocês já ouviram, né? Muita gente já deve ter ouvido falar, que seria o suicídio, tá? Que também, ó, o Durkheim também era psicólogo, né? Um conceito criado por ele aí, que vai ser utilizado até hoje em algumas vertentes desse estudo, né? Da mente, que vai ser o suicídio. Então, ele define muito interessante essas questões, né? Tem o egoísta, o altruísta, né? O anômico. Então, olha só, muitas coisas interessantes que ele vai defender aí, né? Nos seus conceitos. Né? Olha só que interessante. Então, gente, é muito interessante a gente estudar um pouquinho da vida desses sociólogos, né? Desses filósofos sociólogos, para a gente entender um pouquinho sobre sociologia e sobre a humanidade, né? Os conceitos deles em relação à sociedade, né? Tem muita gente que fala, humanas é chato. Não, gente, não é chato. Humanas é pra vida, né? Não é só para vocês estudarem, pensem assim, não é só para uma prova, mas é para a vida de vocês. Conhecimento é algo que ninguém tira. Então, assim, a sociedade é você estudar a vida mesmo dos seres humanos, o comportamento de nós humanos, né? Então, é bem interessante. Eu falei um monte de coisa, tá, gente? É só para ter uma aula diferente para vocês sobre conhecimento, bastante conhecimento, né? Em relação a humanas, né? Em relação não só ao Enem, mas em humanas também, em coisas que são muito cobradas. Só para terminar aqui, para não ficar muito longo o vídeo de conhecimento, né? Que eu trouxe para vocês, eu só queria trazer para vocês uma coisa interessante também, a nível de sociologia de conhecimento. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre nomes importantes, né, como Freud, Durkheim, um pouquinho sobre as obras dele, né, Padre Vaz também, que tem muita coisa interessante na sociologia. Vou falar para vocês só para terminar aqui, depois a gente fala um pouquinho desses nomes, né, tanto para o Enem quanto para nível de conhecimento para vocês também, um pouquinho sobre o que é ethos, né, a fenomenologia do ethos, o que seria isso, né, olha só que interessante. Vou colocar aqui um significado para vocês aqui, olha só, do Departamento de Filosofia da UFRB. Olha só que interessante, só coisa assim, com conceito ótimo para vocês, né? Seria a fenomenologia do ethos, vai ser o quê, gente? Uma ética, tá? A ética enquanto ciência do ethos, né? Que vai dizer aí acerca de especificidade da ação humana, que seria o quê? As praxes, né? Que vai possuir aí em si a liberdade de agir e também é marcada por uma regularidade da ação que expressa na constância do hábito. Então, o que seria ethos, né? Aqui no caso, a fenomenologia do ethos vai ser isso. Vai ser aqui, no caso, a ética enquanto ciências do ethos, tá? Que vai aí dizer acerca da especificidade da ação humana, tá? Ou seja, uma regularidade da ação expressa da constância do hábito. Então, achei interessante esses conceitos para vocês, né? Só para vocês saberem um pouquinho em relação a isso. O que vai ser ethos, né? A gente tá estudando aqui o conceito de fenomenologia do ethos, mas o que seria ethos na filosofia? Gente, modo de ser, tá? Vocês vão ouvir muito essa palavra. Ethos. O que é ethos? Vai ser do grego o modo de ser, nada mais nada menos do que um comportamento, tá? A ética é a forma que o homem deve se comportar no meio social, né? Então, em sociologia vocês vão estudar muito sobre ethos, que vai ser o modo de ser, né, do homem, da relação, o modo dele se comportar perante a sociedade, tá bom? Gente, conceitos interessantes, né, que a gente
traz para a vida, né? Não só para estudos, não só para o Enem, não só para sociologia, mas para a vida, né? Então, achei interessante gravar esse vídeo para vocês, né? A nível de conhecimento. E a gente vai aí, depois eu vou trazer mais vídeos legais para vocês aí também. Se vocês gostarem desses vídeos a nível de conhecimento aí, podem fazer os comentários. A gente fica muito feliz, né, quando a gente recebe comentários de vocês, né, tanto de estudos, das resoluções das questões, de redação. Depois, se vocês quiserem, a gente lê aí redações nota 1000, né, que já deve ter do Enem de 2022, né, para preparar vocês aí em 2023. Então, assim, tem muita coisa legal. Não deixem de assistir os vídeos, né, que a gente espera de verdade estar ajudando vocês. Depois, próximo vídeo, a gente vai falar também de conhecimento, né, sobre Durkheim, sobre Freud, que é muito interessante, né, Freud, gente, na filosofia, tanto na psicanálise, né, enfim, não só para o Enem, mas vários campos de conhecimento. Freud é muito conhecido, né, Durkheim na sociologia também. Então tem muitos filósofos, muitos sociólogos interessantes, né, Descartes também, tem muita questão de Descartes, de Aristóteles, Platão. Então, assim, no Enem, né, então depois a gente vai trazer um pouquinho a mais sobre esses grandes nomes aí da sociologia, da filosofia, né, para vocês, tá bom? Então espero de verdade ter ajudado aí com esse vídeo. Próximo vídeo vamos falar aí de Freud, de Padre Vaz, Durkheim, né, para ajudar vocês aí. Tenho certeza que vai ter conteúdo bem legal também a nível de conhecimento. E quais que eram aí, né, vamos ver se vocês lembram, as 3 formas de conhecimento de Aristóteles. Então, gente, dá depois uma voltadinha aí no vídeo para vocês. Vamos ver se vocês estão aí craques, feras aí, sobre níveis de conhecimento aí de um grande filósofo do Aristóteles também, né? Então tá, gente, até o próximo vídeo, viu? E mais uma vez, não se esqueçam do período de isenção, tá? Da taxa de inscrição, se vocês têm direito, vão lá no site do oficial lá, da página do participante, viu, gente? Do MEC, né, do INEP lá, direitinho, e façam pedido de vocês, para vocês não perderem tempo. E não se esqueçam porque é até de 28 agora, e não se esqueçam também de ficarem atentos ao período de inscrição, tá bom? Que vai ser em junho. Mas aqui, ó, não se esqueçam do prazo, tá? Que vai terminar aí de 28 de abril agora, de solicitação de isenção. Se vocês têm direito, corram lá, tá? E façam a solicitação de vocês, belezinha? Não se esqueçam de justificar a ausência também, tá bom? Viu, gente? Espero de verdade ter ajudado vocês. Eu fiquei aí com a famosa pintura aí do quadro da Escola de Atenas. Depois eu vou falar um pouquinho desse quadro pra vocês. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Inclusive, caiu uma questão disso no Enem, hein? Fiquei aí com essa obra incrível aí. Tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Bons estudos pra vocês.